texto que eu vou abordar nesse vídeo está sob o título Ao enfrentar as batalhas da vida, revista-se da armadura de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 6, versículos 10 a 18, o apóstolo descreve a armadura de Deus, chamando a atenção do cristão para a necessidade de fortalecer-se na força do poder do Senhor dos Exércitos, como maneira de resistir às investidas de Satanás. Essa porção bíblica põe em destaque a importância de usar essa armadura, a qual inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o qual nos permite apagar todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, lâmina afiada de 2 gumes que separa juntas e medulas e alma de espírito, a santa palavra de Deus. Essa passagem bíblica destaca quão é importante a oração, em quaisquer circunstâncias, consistindo, além do jejum, da perseverança no estado de vigilância e da persistência no ato de orar, como poderosas armas espirituais que Deus nos proporciona para que nele possamos permanecer firmes e inabaláveis. A Bíblia nos exorta em Efésios capítulo 10, versículos 10 a 18, a que nos mantenhamos preparados para uma batalha que, a despeito de ser invisível, é uma realidade inquestionável, onde está em jogo o destino da nossa alma, objeto do ataque implacável e persistente das forças do mal, as quais, derrotadas por Jesus Cristo, nosso Salvador, sabendo que já se esgota o tempo que as separa do cumprimento da sentença contra ela lavrada por Deus, dando vazão à sua extrema maldade, tenta a todo custo arrastar almas à perdição junto com ele, junto com essas forças. Por isso, precisamos, sob o comando do Senhor dos Exércitos, combatê-las persistentemente, usando as armas que nosso Deus, aquele ao qual nenhum outro se compara, permanecendo em firme vigilância e oração, a fim de que não venhamos a tropeçar e que sigamos em obediência, temor, respeito máximo ao nosso Deus, o Senhor dos Senhores, a autoridade das autoridades, que nos garante vitória. A verdade é o fundamento da vida cristã, sendo o ato de cingir-se com ela a expressão do nosso compromisso de não esmorecermos da fé sincera, verdadeira. O Evangelho, a boa nova da paz, é que nos permite, pela sua pregação, em alta voz, proclamar a mensagem da salvação, firmemente ligados no amor de Deus. Tal qual o escudo, um dos componentes da armadura de Deus, a nos reforçar a proteção e defesa contra o mal, possibilitando-nos vencer o medo e dissipar as dúvidas. O capacete da salvação nos protege contra os dardos inflamados do maligno, direcionados à nossa mente, um de seus principais pontos de ataque. Esse capacete nos protege contra o esmaecimento da nossa esperança, guardando-nos do desespero
e capacitando-nos a resistir às dificuldades, aos gigantes que se interpõem em nosso caminho. A arma que nos permite resistir ao ataque das hostes espirituais da maldade é a espada do Espírito, a santa palavra de Deus, a qual todo cristão tem imensa e indescritível alegria interior em proclamá-la, não importando as circunstâncias, os desafios, as oposições, anunciando a mensagem da salvação. Essa palavra destaca o poder, a força, a importância da oração, sem cessar, como poderosíssima arma contra as investidas do inimigo das nossas almas. Isso significa orar em espírito, dedicar logo ao abrir aos olhos ao amanhecer, não só agradecer um novo amanhecer, uma nova oportunidade de livramento, uma nova oportunidade de buscar comunhão com aquele que se deu como ovelha muda ante seus tosqueadores e assumiu o nosso lugar no madeiro, que era destinado a nós, pois assumimos o débito impagável frente à justiça de Deus, ferindo a lei de um Deus infinito, de um Deus infinitamente poderoso. Uma agressão a esse Deus é um débito infinito, um débito impagável para quem é finito, para quem não é puro. E como não havia um justo sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o próprio Pai nos amou de tal modo que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para sofrer morte de cruz, pois agradou moê-lo e enfermá-lo, e ele esvaziou-se de si, vindo em carne e sendo concebido em Maria, a Virgem Maria, pelo Espírito Santo. E ele veio como um filho obediente, assumindo uma aparência tão simples que, para distingui-lo da população comum, o seu traidor precisou combinar um sinal, um beijo na face, para que os seus algozes o identificassem. Ele pagou o nosso débito, que para nós é impagável. Ele zerou o nosso débito, assumindo um incomparável, imenso, inimaginável sacrifício, com o potencial de salvar todo o ser humano, do primeiro ao último que foi gerado, mas de cujo benefício só podem usufruir aqueles que o recebem em seu coração pela fé como único e suficiente Salvador, que nele creram, que confiaram nas mais de 300 promessas contidas na primeira aliança ou primeiro testamento, todas elas cumpridas integralmente no segundo testamento. Há mais profecias sobre a segunda vinda do Messias do segundo testamento ou nova aliança do que as profecias referentes à primeira vinda. Portanto, se nenhuma falhou e nem falhará, não sabemos o dia nem a hora, mas devemos viver cada dia como se o último fosse, dedicando cada ato, cada gesto, cada pensamento à glória de Deus e agradecendo a Ele por cada fôlego que Ele nos concede, uma oportunidade de reconciliação com Ele. Vivamos cada dia como se fosse o último, porque ao homem é dado morrer só uma só vez. Em seguida segue-se o juízo. O dia da volta coletiva para todos, onde todo humano o verá, até os que ultrapassaram, este ele não disse o dia nem a hora, pois é longânimo e quer que estejamos preparados para a sua vinda. E um dia para ele é como 1000 anos, e um ano como 1000 dias. E o seu desejo é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso, Jesus morreu por todos, mas salvou a muitos. E que nós saibamos estar em espírito de oração, não segurando na mão daquele que é nosso pastor, naquele que pagou pelo nosso impagável débito, naquele que diante dos seus algozes se comportou como ovelha muda e levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Ele veio e cumpriu toda a lei, zerou nosso débito. Agora,
Ele nos permite, aos que nele creem, alimentar a nossa fé, que é dom dele, dado a todos aqueles que têm o hábito de alimentar a sua fé através da leitura reverente da sua palavra, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Com essa fé alimentada é possível agradar a Deus, pois fé é a certeza do que se espera, a posse antecipada do que não se vê. O ímpio vê para crer. O que foi justificado, portanto lavado em Cristo, pelo sangue do Cordeiro, crê para ver. Tome posse dessas palavras, pois elas alimentam a nossa fé e nos fazem usar o canal já aberto por Deus, que no madeiro, havendo esmagado a cabeça da serpente, venceu a morte e foi ressuscitado pelo Pai ao terceiro dia e encontra-se na glória à destra do Pai a interceder por nós. Enquanto temos fôlego de vida, que busquemos a Ele, pois a palavra diz: buscai ao Senhor, a Deus, enquanto se pode achá-lo, enquanto pode estar perto. Ele está como Pai de um amor imensurável, de um Pai que amou o mundo ao homem de tal modo que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que estejamos prontos a cada dia, pois o último dia só Ele sabe. Chegará como ladrão na hora em que menos esperarmos. Depois não poderemos voltar atrás. Aquele que é nosso advogado hoje pode ser nosso implacável juiz amanhã, quando não haverá mais possibilidade de retorno. Tal qual o semeador joga boa semente, que é a palavra, sobre diferentes solos, ou seja, sobre cada coração onde essa palavra cai, ela há de fermentar e produzir frutos a 30, 60 ou 100 por um, conforme o solo que cair. Aqui eu sugiro a leitura da parábola do semeador. Portanto, com essas palavras, convido aos cristãos a se fortalecerem no Senhor e, usando as armas espirituais aqui descritas, que nos concedeu o nosso Deus, enfrentar vitoriosamente as forças do mal, permanecendo firmes na fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.